Olá, meus amores, nossa aula de história. Vamos ver hoje o conteúdo República Velha ou Primeira República. Foi quando Dom Pedro II, né, foi embora para a Europa com sua família e no governo ficou Marechal Deodoro da Fonseca, né? Porque nós vimos o que na aula passada? Que existia um movimento, né, de militares insatisfeitos, né, cafeicultores insatisfeitos com o governo e fizeram esse movimento republicano. Então, Marechal Deodoro governou provisoriamente, certo? Vamos acompanhar a leitura na página 242. O governo dele foi muito difícil, certo? Porque nesse governo existiu o quê? Uma crise econômica que fazia com que a inflação subisse e com ela o aumento do custo de vida, o fechamento de diversas empresas e a desvalorização da moeda. Foi também um período de mudanças que sofreu resistência principalmente por parte daqueles que exerciam o poder e não queriam perder seu privilégio. Esses percalços terminaram por tirar os militares do poder. Nós vimos o quê? Que durante todo o tempo em que os imperadores, né, de Portugal estavam no poder, eles colocavam pessoas de acordo com eles, da confiança deles, próximo a eles. E essas pessoas não estavam querendo aderir, né, estavam resistindo em obedecer às normas, né, do governador atual, né, do presidente atual, que seria Marechal Deodoro. A nova Carta Magna de 1891 estabelecia que a escolha de deputados, senadores e presidente da República seria direta. Em 1894, Paulista Prudente de Moraes tornou-se o primeiro presidente escolhido por meio do voto e o terceiro da República do Brasil, porque nós vimos que tiveram, né, depois que o Brasil se tornou república, teve Dom Pedro II, Marechal Deodoro e o primeiro presidente por eleição direta, voto, como existe atualmente, foi o Paulista Prudente de Moraes. O que caracterizava o seu governo era a oligarquia, isto é, o poder político brasileiro era exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertenciam ao mesmo partido político, camada social ou família. Então existia um partido, como atualmente existe, só que hoje existem vários partidos, né? Existia apenas um, que seria o quê? Poderia ser somente por pessoas da mesma família, eles formaram esse partido. Depois que o Brasil passou a ser governado pelos civis, o que são os civis? Não são mais o que? Militares, são pessoas normais, né? Que não têm cargo militar. Foi implementada a política dos governadores. Aí na página 243 vai falar dessa política. Primeira política, política do café com leite. Durante esse período, a economia agrária deu um salto. As elites estaduais, principalmente a paulista e a mineira, ganharam destaque por serem as mais ricas do Brasil. São Paulo destacava-se pela importância do café no mercado mundial e pela industrialização que estava se iniciando na região. E Minas Gerais pela sua produção de leite e também pelo cultivo do café. Juntos, esses dois estados dominaram a política do Brasil, elegendo os presidentes e os vices que pertenciam às elites de ambos. Esse ficou conhecido como acordo de política do café com leite. Como eles eram os estados mais ricos, que tinham mais condições financeiras, eles que dominavam, né, o território brasileiro. E elegeram o quê? Por que é política do café com leite? Porque São Paulo, o principal produto era o café. E em Minas, o principal produto era leite. Ficava o quê? Intercalando. Um elegeu o seu presidente, né? Café. E o outro, o seu presidente, leite, né? Que seriam as pessoas que se destacavam nesse ramo. Depois veio o coronelismo e o voto de cabresto. Que é isso, tio? No período das eleições, os políticos, para conseguir a vitória nas urnas, contavam com o apoio dos coronéis, que eram homens poderosos, influentes, proprietários de terras e ricos comerciantes que dominavam a região em que viviam.
Nessa época, o poder de um coronel era medido pelo número de eleitores que ele controlava, ou seja, quanto maior o número de candidatos que um coronel elegesse, maior seu prestígio entre os políticos. Então, mais uma vez, o dinheiro falava mais alto, né? O coronel tinha mais poder, por quê? Porque ele era rico, possuía terras e as pessoas acabavam o quê? Fazendo de acordo com o que ele mandava. A figura do coronel surgia principalmente no interior dos estados, onde o Estado ainda não conseguia suprir as necessidades básicas da população. Portanto, os coronéis distribuíam favores como remédio, empréstimo, transporte. Então veja aí, gente, desde aquela época, 1889, já existia a compra do voto, né? Não usando dinheiro, mas utilizando desses artifícios, né? De quê? De dar um remédio, de fazer um empréstimo, de dar um transporte, e com isso ficava o quê? A prática do voto do cabresto. Eu te dou isso aqui e tu vai ter que votar no meu candidato, no candidato que eu apoiar, entenderam? Essa prática ficou conhecida como coronelismo ou voto de cabresto e prosseguiu até a Constituição de 1934, pois favorecia a ação dos coronéis porque o voto não era secreto, sendo possível saber em quem os eleitores votaram. Então, qual a diferença do voto de antigamente para agora? Se também era voto direto. Não existia essa questão de urna eletrônica. Quando o coronel dava, eu vou te dar esse remédio aqui, tu vai votar no fulano, ele tinha como saber se ele realmente votou. Por quê? Porque não era um voto secreto. Todos sabiam em quem eram votados, ok? Página 244. Na página 244 vai falar dos primeiros anos da Primeira República. O Brasil ainda era um país agrário, a maioria da população vivia na agricultura, em povoados ou em cidades do interior do país. Aí tem a tabela do crescimento, né, dos produtos agrícolas que eram cultivados aqui no Brasil. A borracha foi muito procurada em virtude do aumento mundial da produção de bicicletas e da indústria automobilística, mas essa procura não durou muito, porque colônias inglesas da Ásia passam a produzi-las com boa qualidade e vendê-las mais barato. Os produtores de café de São Paulo, do Vale do Paraíba, sem conseguir manter a produção, porque perderam muito dinheiro por causa da abolição dos escravos e não receberam indenização, passaram a investir dinheiro na indústria. Assim, a indústria também se desenvolveu nessa época. Então, nós vimos, né, que com a assinatura da lei Áurea, que obrigava a libertar os escravos, eles perderam muito dinheiro com isso. Então resolveram não somente investir no café, e sim também em maquinário, na industrialização. Revoltas no período da República Velha. Existiram várias revoltas. Existiu Canudos, Revolução Federativa, Guerra do Contestado, Cangaço. Isso tudo no campo. E na cidade, revolta da vacina, revolta da chibata, tenetismo. Página 245. A população brasileira vivia no campo em condições precárias. Mesmo com a proclamação da República, pouca coisa mudou para melhorar a situação. A pobreza e a miséria aumentavam pelo país. Aí vai mostrar cada revolta como se deu. Revolta de Canudos ocorreu na Bahia. O líder foi Antônio Vicente Mendes Maciel e o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, conhecido como Antônio Conselheiro, que reuniu milhares de camponeses miseráveis em um arraial que praticamente se tornou. Eles tinham o quê? Medo de perder o quê? Sua mão de obra, porque representava a oligarquia. Então, pelo mal, a mão de obra, né, que eles eram tratados como escravo, tinham que trabalhar muito, no sol, com poucas qualidades, né, poucas condições, então eles se revoltaram. Depois teve também a revolta federalista, que era o quê? Liderada por Gaspar da Silveira Martins, ocorreu no Rio Grande do Sul, entre os principais partidos, depois de eleições narradas por fraudes e com uma sucessão de assassinatos políticos.
Então, começava-se a briga pelo poder, né? Com a corrupção já iniciava aí, né? Essa fraude no voto, na hora de contar os votos. E a Guerra do Contestado fala sobre... O mais conhecido foi o José Maria do Santo Agostinho, aconteceu na fronteira do Paraná, Santa Catarina, e contou com participação de cerca de 20 mil camponeses que lutavam pela posse dessas terras, ok? E aí ele vem falando de todas as outras, né? 246, do cangaço, da revolta da vacina, que foi motivada pela miséria em que vivia por ter sido expulso do centro da cidade pelo meio das medidas sanitárias, além da vacinação contra a varíola e a febre amarela colocadas em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que foi quem criou, né, a questão dessa vacinação. Aí vem a revolta da chibata, vem o tenentismo e no final, na página 247, vai falar sobre o declínio da República Velha. Esse governo foi um governo que também não teve sucesso. A maioria dos presidentes ao longo da República Velha foi eleita por indicação da política café com leite, como eu falei, e o último presidente desse período foi o Washington Luiz, indicado por São Paulo. Seu sucessor seria indicado por Minas Gerais. Lembra que a tia falou que era sempre intercalando um de Minas, um de São Paulo. Descontente, ele ia indicar um de Minas Gerais. Só que descontente com o não cumprimento do acordo, Minas Gerais juntou-se ao Rio Grande do Sul para fazer oposição e indicaram Getúlio Vargas à presidência e o João Pessoa vice-presidência. Vargas foi apoiado pelos militares que fizeram parte do movimento tenentista. Estava feita a Aliança Liberal. Nas eleições repletas de fraudes, Júlio Prestes venceu com a Aliança Liberal, não aceitou sua derrota e reagiu. Então, forças rebeldes do Rio Grande do Sul planejaram invadir São Paulo e reagir ao governo. Mas antes que isso acontecesse, 2 generais do Exército e um almirante da Marinha despuseram o Washington Luiz e entregaram o poder a Getúlio Vargas, né? Visto que foram eleições, né, com fraudes. Então, na primeira página, na página 248, a primeira questão diz assim: responda as perguntas abaixo. O que motivou os produtores de café a defender a República do Brasil? Porque estes queriam ter maior poder no governo, porque nós sabemos o quê? Que eram eles que indicariam, né, quem ia ficar no poder. Então, porque eles queriam ter mais poder no governo. B. O que foi o tenentismo? Foi um movimento político militar organizado por jovens oficiais das Forças Armadas, principalmente tenentes, que pretendiam conquistar o poder pela luta armada e inserir mudanças na Primeira República. Então, eles queriam usar do artifício, né, que eles tinham armas, que eles estavam armados para colocar ordem, né, no poder. Segunda questão. Complete a tabela, diferenciando os sistemas de governo a seguir. Monárquico seria o quê? Quem governa uma monarquia, né? Um monarca, que seria um imperador ou um rei. Quem elege esse governante? O poder hereditário é passado de pai para filho, por indicação. Republicano, presidente, e como é eleito? Através do voto. 249. Assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Em um sistema de governo oligárquico, o poder político se concentra nas mãos de um partido político verdadeiro. Na política dos governadores, o governo apoiava as figuras políticas mais fortes com o objetivo de chegar a acordos entre os governos estaduais e federais, verdadeiro. No período da República Velha, todos os estados se destacavam político e economicamente. Falso. A gente viu que apenas 2 estados se destacavam, Minas Gerais e São
Paulo. São Paulo e Minas Gerais eram os estados que se destacavam pela produção do café e do leite e a industrialização. Verdadeiro. Até 1930, vários presidentes eram ligados ao setor industrial. Falso. Quarta questão. A República Velha foi um período de grandes mudanças para o Brasil. Leia o documento reproduzido parcialmente por um republicano e responda ao que se pede. Então vamos ler aí o trecho. O trecho diz assim: não há nem pode haver representação nacional onde não há eleição livre, onde a vontade do cidadão e sua liberdade individual está dependente dos agentes imediatos do poder, que dispõe de força pública. Uma Câmara de Deputados demissível, a vontade do soberano e um Senado vitalício, a escolha do soberano, não podem construir de nenhum modo a legítima representação do país. A centralização, tal qual existe, constrange o cidadão, subordina o direito de todos ao arbítrio de um só poder, que pode ser demitido, vontade, opinião. A qual sistema político o documento se refere? Ao regime monárquico, onde quem era o poder soberano era o monarca, o imperador ou o rei. B. Que críticas são relatadas no texto? Senado vitalício. Que é isso, tia? Vitalício? A vida toda, até que ele morresse, ele estaria lá no poder como um senador. Poder nas mãos do soberano, né? Ele que resolvia tudo, o imperador, ele que decidia. Falta de eleições livres e a centralização do poder, que é o que a gente viu, né? Desde o início, sempre quem mandava é quem estava lá no governo. Tia, mas hoje também não existe o presidente, não é ele? Mas o presidente, ele não decide tudo sozinho. Sempre existem o quê? Tem que passar pelo Congresso, tem que passar pela Câmara dos Deputados. Então, é uma série de outros órgãos, né, que interferem na decisão de um presidente, certo? E sempre pensando o quê? No bem maior, que é a população, que é o povo. Então, como a tia falou, amanhã a tia vai botar uma aula de história e vai botar também uma aula de matemática para a gente concluir o conteúdo, tá? Vai estar lá no grupo o PDF com a revisão, que a tia vai só passar aqui, para não se estender muito, a revisãozinha de história, como eu falei nas outras disciplinas. Não se prendam somente à revisão. Dê uma olhada em todo o conteúdo que está lá no roteiro, tá certo? Aqui a tia falou sobre as expedições, a tia falou sobre o que é a capitania hereditária, que a tia acabou não colocando aqui, que eram o quê? 15 lotes, né, de terras. Foi dividido, né, o Brasil em 15 lotes. O que mais? Você está falando aqui de qual governador geral? Você vai ler a informação. Qual foi o governador geral que fundou a cidade de São Sebastião? Aí tem a resposta já que eu já coloquei para ajudar. Mas você vai ler isso aqui, a revisão, e vai voltar para o seu livro, dar uma lida no conteúdo e tirar alguma dúvida. Fala também sobre as entradas, as bandeiras e as monções. As revoltas nativas que aconteceram, né, nesses períodos de governos conturbados. Fala também dos governos atuais, né, que já é mais próximo à realidade de vocês, que foram José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello e a Dilma. Tá certo? Então, bons estudos, fiquem todos com Deus e até amanhã na nossa aulinha de história de amanhã para concluir o nosso conteúdo. Cheiro no coração, meus amores.